Olá, seja muito bem-vinda! Hoje eu venho trazer informações para você superar os sintomas da menopausa e viver com mais saúde. Eu sou a doutora Fernanda Pinheiro e hoje eu vou falar o que você precisa saber para não sofrer com os sintomas da menopausa. Gente, diariamente eu recebo em meu consultório pacientes com muitas queixas e sofrimentos por causa dos sintomas da menopausa. É a respeito disso que eu quero falar com vocês hoje. É um papo bem sério, mas logo de cara, sem mais demora, eu quero que você saiba que não precisa de sofrer com esses sintomas da menopausa. Vamos entender primeiro o que é o climatério. O climatério é a fase de transição do período reprodutivo da mulher para o período não reprodutivo. Já na menopausa é simplesmente o que? A última menstruação da vida da mulher. Por isso existe o climatério pré-menopausa, que geralmente é em torno de 5 anos antes da menopausa, e o pós-menopausa, que é o resto da vida. A menopausa já é o período em que a menstruação ela cessa por completo. E ela é definida clinicamente como a ausência de períodos menstruais. Isso por um período de 1 ano. Então, a mulher ela tem que ficar 1 ano sem menstruar para caracterizar que ela já está na menopausa. Então, recapitulando, antes disso é a chamada fase climatérica. A menopausa ela acontece basicamente porque os nossos folículos, os folículos da mulher, os óvulos, eles acabam no ovário. E aí eles vão começar o quê? Vai começar esses sintomas, vai começar a fase toda da menopausa. Então, de início eu vou falar para vocês quais são os sintomas mais comuns. Então, nós temos que estar sempre atentas aos sinais que vão indicar que a menopausa está próxima. Por isso, eu separei esses sintomas principais que eu vou estar citando aqui para vocês entenderem melhor e a partir disso nós vamos dar seguimento para achar uma solução para isso. Primeiro sintoma é a menstruação irregular. Ele que vai definir a proximidade da menopausa. Você vai começar a ter ciclos irregulares, irregularidade na sua menstruação. Os ciclos vão ser irregulares na duração, na quantidade do fluxo. Então isso aí é o primeiro indício, na maioria das vezes. Depois você pode ter alterações do sono. Por quê? A progesterona, quando ela está baixa, ela vai o quê? Desregular o seu sono. E ela está relacionada intimamente com esse processo. Por isso é possível que você sinta dificuldade para dormir. Você não vai conseguir dormir mais do jeito que você dormia antes de chegar na menopausa. Depois podem vir as ondas de calor ou os fogachos, que são episódios súbitos de sensação de calor, tanto na face, no pescoço, na parte superior do tronco. Geralmente você pode ter rubor facial, sudorese, palpitações cardíacas, até vertigem e fadiga muscular. Quanto mais intensos esses sintomas, eles podem impor mais limitações nas tarefas do dia a dia. Esse sintoma dos fogachos é um dos mais relatados pelas mulheres e um dos mais sofridos. As ondas de calor, elas surgem de uma forma inesperada e aí elas vão causar crises de calor atingindo essas regiões do tronco, do pescoço, do rosto. Isso incomoda demais. Outros sintomas que eu vou relatar também importantes são as mudanças urogenitais. Há diversas alterações urogenitais nas mulheres. Como assim, doutora? Essas incluem dificuldade para esvaziar a bexiga, incontinência urinária, infecções que podem ser com mais facilidade, que atingem a bexiga e a uretra, às vezes com certa frequência. Além disso, pode sentir também diminuição na libido, ressecamento vaginal, dor na relação sexual, também um sintoma bastante incomodado, que incomoda demais. Oscilações de humor. Nessa fase também podem ser observadas algumas mudanças de humor repentinas. A redução dos níveis de estrogênio e progesterona vão interferir com a liberação dos neurotransmissores que são essenciais para o funcionamento do nosso sistema nervoso central.
porque, como consequência, vão aumentar as queixas de irritabilidade, labilidade emocional, um choro descontrolado, depressão, distúrbios de ansiedade, melancolia, perda de memória. Por outro lado, tem alguns sintomas que são comumente confundidos com os sintomas da menopausa. Isso aí nós temos que estar atentos, porque a mulher pode sentir às vezes dores de cabeça na nuca, falta de ar, uma visão borrada, zumbido no ouvido, tontura, até dor no peito. Mas esses sintomas que eu acabei de falar agora, gente, são sintomas de hipertensão arterial, que na maioria das vezes podem ser confundidos com os sintomas da menopausa. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela publicou um documento em janeiro de 2021 que indicava a importância de todos os médicos que atendiam as mulheres redobrarem atenção em relação a esses quadros de hipertensão que estavam acontecendo em mulheres da meia-idade. Então, nessa declaração, houve um consenso entre os cardiologistas, entre os ginecologistas e os endocrinologistas, de que os sintomas da hipertensão, eles podem sim ser confundidos com aqueles sintomas e aqueles sinais da menopausa. Então, temos que estar muito atentos quanto a isso. Até 50% das mulheres, antes de completarem 60 anos de idade, elas podem desenvolver hipertensão, que é a pressão alta. Por isso, gente, é importante as mulheres passarem por uma avaliação desses riscos, tanto cardiovasculares, antes de procurar um tratamento, qualquer tipo de tratamento que vai ser relacionado à menopausa. Então, isso é muito importante, você estar atenta quanto a esses sinais, procurar uma ajuda médica para estar esclarecendo tudo isso. Para ajudar em diagnósticos precoces, o que as mulheres devem ficar atentas? Aos sintomas comuns da hipertensão e da menopausa. Embora eles possam ser confundidos em alguns casos, há sinais frequentemente associados a cada um deles e condições que podem facilitar direitinho o diagnóstico adequado de cada caso. Então, isso é muito importante para você ter noção de todas essas situações. Agora, imagina você que está sofrendo com um ou mais esses sintomas da menopausa, que são aquela irregularidade menstrual, aquela insônia, fogachos, baixa libido, ressecamento vaginal, alteração de humor. Já pensou você poder superar todos esses sintomas? Você já pensou nisso? Imagina como a sua rotina, o seu dia a dia vai ficar mais fácil, tendo a sua energia, tendo a sua vitalidade de volta. Isso vai ser muito bom e isso é possível sim. Você não precisa de sofrer mais com esses sintomas da menopausa. Você tem que estar preparada, você tem que estar atenta e você pode viver melhor. Hoje você pode conquistar uma vida longa, uma vida com mais saúde, uma vida com mais qualidade. Isso é muito importante. Você vai resgatar tudo de uma forma mais natural e com qualidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos de alguns nomes de pacientes aleatórios, como Marli, a Maria Aparecida, a Ângela. Elas sofriam com os sintomas da menopausa, não tinham disposição para realizar as tarefas do dia a dia, não tinha vontade de se cuidar, nem mesmo de namorar. E agora, com o tratamento adequado, que é individual para cada paciente, elas se sentiam restauradas, dispostas, voltaram a realizar as tarefas diárias, a se cuidar, a viver uma vida prazerosa, feliz, depois que elas superaram todos esses sintomas da menopausa. E é muito gratificante ver a transformação nessas pacientes que superaram os sintomas da menopausa e seguiram por uma vida com mais saúde, uma vida com mais qualidade de vida, uma vida com mais longevidade. Agora, se você pensa que quando a menopausa chega, você tem que aceitar e ponto, sinto muito. Você está sofrendo desnecessariamente. E pior ainda, você está colocando a sua saúde em risco. Porque se você fica sem um tratamento adequado, você corre o risco de desenvolver
alguns problemas de saúde que são sérios. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns dos problemas que podem acontecer. Se com a progressão da menopausa sem tratamento, você pode chegar a uma perda de massa óssea, você pode levar a osteopenia. O que é osteopenia? É a perda gradual da massa óssea, que se não for tratada, pode levar a osteoporose, que são os ossos fracos. É uma doença que vai comprometer os ossos e vai aumentar o risco de fraturas, tanto no fêmur quanto na coluna vertebral. E esse risco também pode estar associado ao coração. Se não houver um tratamento adequado, você tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares. A doença coronariana, ela é a principal causa de morte depois da menopausa. A menopausa aumenta o risco dessas doenças em até 2 vezes, devido à piora do perfil metabólico da mulher que não é tratada adequadamente. Esse perfil metabólico, ele pode aumentar a pressão arterial, pode haver uma certa resistência à insulina e também o aumento do colesterol, que é comum a mulher na menopausa apresentar. Então, a gente tem que lidar com todos esses sintomas e tomar os devidos cuidados. Seguir modismo no lidar com esses sintomas é muito arriscado, vai deixar o seu cotidiano ainda mais difícil. Porque você, mulher, provavelmente tem diversas atribuições no seu dia a dia, em casa, na família, no trabalho, entendeu? Então você não pode carregar o peso desses sintomas da menopausa. Aliás, se você fizer isso, você pode comprometer, além da sua saúde, as suas relações também. Relação com a sua filha, relação com seu filho, relação com seu marido. Você já pensou nisso? E aí você deve estar se perguntando assim, mas doutora Fernanda, o que é que eu faço? Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com esses sintomas. Eu vou te dizer, em primeiro lugar, que você fica tranquila, porque tem solução. Eu tenho muitas pacientes que fizeram tratamento, que estão felizes, que passaram por essa situação, reconquistaram a sua vitalidade, reconquistaram a sua energia, reconquistaram a sua disposição, estão tendo ótimas noites de sono, recuperaram a libido, isso tudo com a orientação correta, com a orientação que foi necessária para cada uma delas. Isso me enche de alegria e satisfação, ver essas mulheres que conseguiram virar o jogo e estão hoje em dia muito bem, muito felizes e dispostas. Mas para isso você precisa de ter um acompanhamento adequado, porque cada indivíduo é único, cada pessoa, cada tratamento e cada pessoa tem a sua individualidade, cada perfil de paciente é único, você tem que estar atenta para isso. Então você quer ter uma ideia de como é viver sem ter esses sintomas que incomodam, esses sintomas da menopausa? Então você vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui algumas dicas assim bem naturais que você pode fazer em casa e se você começar a praticar, pode ser que você já sinta uma melhora, alguma melhora que vai te fazer um benefício. Então eu vou dar um exemplo para você em casa passar a ingerir mais sementes de girassol, que é rico em ômega 6, ervilha, pepino, você vai incorporar na sua dieta 3 vezes por semana. Você pode fazer também infusão de 1 colher de folhas em 1 xícara da salsa parrilha. Você pode beber 1 xícara ao dia. Salsa parrilha também é muito boa para melhorar os sintomas dos fogachos. Você pode fazer também a sálvia, uma infusão de 1 colher por xícara. Você vai beber 1 xícara todas as noites antes de deitar. Isso vai ajudar a diminuir os calores noturnos, daquelas mulheres que sentem muitos fogachos noturnos, e vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. Inclua também uma outra dica interessante, a maca peruana. A maca peruana, ela é um regulador natural, que funciona como um verdadeiro tratamento para a queda hormonal. Ela pode ser consumida como um suplemento, você pode incluir ela na sua dieta como um suplemento alimentar, pode ser facilmente encontrada à venda em forma de pó desidratado nos supermercados, pode ser consumida misturada na água, no suco, na sopa.
Se você começa de início com meia colher diária e depois você vai aumentando para uma colher, conforme os seus sintomas. Também você pode encontrar a maca peruana em cápsulas, que podem ser tomadas em função da necessidade de até 2 vezes ao dia. A prática de exercícios físicos regulares, a ingestão diária de líquidos, bastante líquidos. Então, depois que você fizer essas dicas que eu te contei, não precisa de ser todas, faça alguma delas. E aí você me conta como que foi, ok? Aí eu vou adorar saber que eu te ajudei. E olha, se você não me segue, vem pra cá que tem conteúdo para você que quer superar os sintomas da menopausa e ter mais saúde na sua vida. Um abraço, fique com Deus.